Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Momento do Tarô, um programa dedicado a você que quer aprender o tarô, aprimorar as suas técnicas de tiragem e se tornar um grande tarólogo. O meu nome é Andréa Ramalho, eu sou terapeuta do tarô e taróloga e hoje, no nosso Momento do Tarô, nós vamos falar sobre um tema muito interessante e bastante polêmico. Depender ou não de um tarólogo para tirar o tarô. Dependo ou não? Tiro somente para mim ou não? É um tema bem polêmico, tem muito tarólogo que de repente não vai gostar muito desse assunto, mas eu acho de extrema importância para você quebrar muito paradigma, muita crença errada sobre esse tema. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas o que te impede de ser um tarólogo? O que independe de você ser um tarólogo? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque tem muito misticismo que envolve essa resposta. Tem muita crença errada que envolve também esse tipo de resposta. Então eu quero muito falar sobre esse assunto polêmico com você, para que você tire todas as suas crenças, todas as suas dúvidas, que você realmente se sinta à vontade e que você se sinta muito segura para você ser um tarólogo sempre confiante, tá? Então assim, o que te impede de ser um tarólogo? Eu não vejo impedimento nenhum. Por quê? Se você estudar, se você saber todo o significado das cartas, se você souber fazer as jogadas certas para as perguntas dos seus consulentes, nada te impede. Você, assim, será um tarólogo extremamente renomado, que você vai ter todos os seus consulentes confiantes nas suas consultas. Ah, mas eu preciso ter alguma ajuda espiritual para ser um tarólogo? Não. O tarô, ele foi desenvolvido de forma numérica, matemática, ele é científico, não tem muito espiritual envolvido para que você seja um tarólogo. Então isso não depende de você, isso não é como se diz, um pré-requisito para você ser um tarólogo, não. O que você precisa ter é domínio sobre a tiragem do tarô, as cartas, as suas posições, os seus significados conforme as perguntas dos seus consulentes e você ter domínio sobre isso. Isso é muito importante. Uma coisa que acontece muito é um desejo desnecessário de uma curiosidade para uma necessidade de uma dúvida referente à sua vida. Uma pessoa que é muito dependente das consultas do tarô para tomar as decisões da sua vida é uma pessoa insegura e que muitas vezes acaba fazendo a mesma pergunta várias vezes numa consulta de tarô. Então, assim, o tarólogo, ele tem que preparar, ele tem que estar ali orientando o seu consulente até mesmo antes da consulta. Uma coisa que eu sempre falo para os meus consulentes é irem com as perguntas anotadas. É muito importante para a produtividade do seu atendimento. Não que você vá pegar essas perguntas para estudar antes, porque o tarô ele é muito dinâmico. Hoje você faz uma tiragem de uma pergunta e amanhã pode sair outras cartas da mesma pergunta. Então, assim, tenha muito discernimento com o seu consulente através das perguntas bem definidas para que você consiga tirar uma resposta adequada, uma resposta objetiva, uma resposta clara para o seu consulente tomar a devida ação sobre sua dúvida. Isso é muito importante. É uma das coisas assim que mais traz confusão na cabeça do consulente. Minha recomendação é nunca o consulente fazer a mesma pergunta várias vezes. Porque muitas vezes o tarô, ele vai dizer a mesma coisa de forma diferente. E você precisa interpretar para ver se esse consulente está induzindo a uma resposta que ele quer. Isso também é uma coisa muito importante de se falar. Por exemplo, eu quero tirar
o tarô para mim. Eu não quero depender de um tarólogo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que você tem que ter um discernimento, uma calma, sabe? Uma neutralidade na hora de você fazer a pergunta, segurar a sua expectativa de resposta, tirar o tarô e ser muito sincero, muito fiel ao que as cartas estão dizendo para você. Eu mesma já tive momentos em que eu tirava o tarô para mim, mas com uma expectativa de uma resposta e que eu acabava tentando interpretar, achar um jeitinho das cartas darem as respostas que eu queria. E acaba que não sendo dessa forma. Então, assim, eu particularmente acho mais difícil tirar o tarô para mim mesma do que para outras pessoas. Por quê? Exatamente por essa expectativa da resposta, de você gerar eu quero que saia essa resposta. E a hora que você tira o tarô, você tem que ter esse discernimento e tem que ser muito fiel. Então, às vezes, chega a ser um pouco difícil. Então, assim, é legal tirar para você mesmo? Sim, eu acho muito bacana. Tanto é que eu sempre recomendo para os meus alunos, vão treinar. Primeira coisa que você tem que fazer é treinar com você, treinar com as pessoas mais próximas de você, para que você fique realmente afiado, fique realmente seguro de que você está fazendo a tiragem correta. Então, assim, depender ou não de um tarólogo, e aí, como que fica? Tem pessoas que não têm interesse, e são muitas, que pagam por uma sessão de tarô e que tá tudo certo. E agora tem pessoas que às vezes andam com o tarô na bolsa, quer tirar um momento de dúvida, dificuldade, tá acontecendo ali e não tem nenhum mal diante disso. Tá tudo certo, desde que faça da forma fiel ao que realmente as cartas estão querendo dizer e não com o que você queira o que as cartas digam. É diferente. Existem dois tipos de pessoas, que são as pessoas que se consultam com o tarô e as pessoas que não se consultam com o tarô. E qual é a diferença disso? Uma coisa que eu sempre vejo é que as pessoas que fazem as suas consultas com o tarô, elas têm uma definição, elas têm uma abertura de caminhos, ela tem um discernimento do que exatamente aquele momento que ela está passando. Esse momento pode ser um momento material, né, dinheiro, pode ser um momento espiritual, pode ser um momento do amor, pode ser um momento do dinheiro, pode ser qualquer momento que ela esteja passando. E ela se vê sempre em dúvida, ou se vê sempre sem ação, não sabe como agir diante daquela situação. O que eu faço, né? Por exemplo, tô recebendo uma promoção no meu trabalho e eu vou ter que me mudar de cidade. Vale a pena? Eu vou realmente ganhar mais dinheiro com isso? Eu vou realmente ser mais feliz com esse novo cargo? Eu realmente vou prosperar, vou ter novos prospectos, né, de vida amorosa, por exemplo? Enfim, envolve muitas questões nessa pergunta, né? E quando você se consulta com o tarô, quando você vai num tarólogo, ou que você mesmo tira o tarô para você, qual que é a diferença? A diferença é que o tarô vai trazer muitas respostas, vai trazer às vezes vieses de visão que você nem imaginaria que aquela situação para você naquele momento poderia trazer, tá? Inclusive algumas advertências no sentido negativo de que você pode evitar, tá? Acontece muito. E o que eu mais vejo são pessoas que se consultam comigo com relação a essas dúvidas, essas necessidades, e que quando tira o tarô, mostra praticamente todos os vieses de formas diferentes de olhar para aquela situação, traz muita prosperidade para aquela pessoa, traz muita tranquilidade para lidar com aquilo, traz um resultado
que senta de um jeito ali na frente da tiragem do tarô e sai completamente outra pessoa. Já sai assim com um start mesmo de tudo aquilo que ela precisa fazer para aquele momento ela ter a tomada de ação, né? Já ter a decisão do que ela deve fazer. Um outro tipo de pessoa, né, que eu vejo assim, perfil de pessoas consulentes, tem umas que são muito dependentes da tiragem do tarô para tomar uma decisão e tem outras que não. Essas pessoas que têm uma necessidade muito grande de tirar o tarô acabam que aprendendo a fazer isso para ficar independente de um tarólogo. Por quê? Às vezes não tem horário para aquela pessoa, que a pessoa quer, olha, eu tenho que tomar uma decisão depois de amanhã, você tira o tarô para mim amanhã? Ah, não tenho horário, não tenho disponibilidade, né? Ou às vezes até cobra mais do que costuma cobrar por conta do desespero da pessoa. Já vi isso também. Saber que você tem um consulente extremamente dependente do tarô, eu acho que pelo menos na minha linha de trabalho, né, eu acabo tentando acalmar essa pessoa, porque o tarô, ele tem assim um prazo de ciclo de acontecimentos, né? Tem um tempo para as coisas acontecerem, assim como tem algumas dúvidas que são um pouco imediatas, tem coisas que às vezes vão acontecer na vida da pessoa, o que aconteceu num passado não tão distante ou num passado muito distante e que pode reverter a vida dessa pessoa de alguma forma, né? E que aí o tarô acaba alertando para essa pessoa ficar atenta, né, nessas questões. Então, assim, você tirar o tarô com menos de 3 meses, 6 meses, eu acho um tempo um pouco curto demais para que tudo que no ciclo das dúvidas dessa pessoa conclua, né? Porque assim, a vida de uma pessoa, ela vai acontecendo e que gera a vida de outras pessoas que vão acontecendo ali em conjunto. Cada um tem uma velocidade das coisas acontecerem, cada um tem o seu tempo. E o tarô, ele respeita muito tudo isso e ele entende como é que se encaixa tudo isso na vida da consulente para aquela consulta. Então, dependendo da questão, né, levantada para o tarô, aquilo demora um pouco a acontecer, tá? Aquilo tende a ter um ciclo de acontecimentos que você precisa respeitar. Até porque o mais importante de tudo isso é não confundir a cabeça do consulente. É você não confundir a interpretação da sua dúvida, da sua pergunta para aquele momento. Por exemplo, um exemplo bem drástico, a pessoa sabe tirar o tarô para si mesma e ela tá numa entrevista de emprego, aí um dia antes ela tira, aí uma hora antes ela tira, e na hora de estar entrando para a entrevista ela tira. Então, assim, são interpretações que o tarô vai ter daquele momento, muitas vezes interpretações diferentes, não são errôneas, tá? Não é que é errado, mas que para cada momento que aquela pessoa está passando, ela vai dar um conselho diferente e muitas vezes eu já vi, inclusive comigo, gera ansiedade, gera até incerteza e isso não é bom. Então, se preparar para tirar o tarô para uma dúvida espontânea na hora de você ter na bolsa. Quem não tem um tarô na bolsa, que é tarólogo, que não tem um tarô na bolsa, que atire a primeira pedra. Eu sempre tive. O meu tarô sempre andou na minha bolsa. Só que eu aprendi a tirar para mim de uma forma mais equilibrada, mais tranquila. Então, assim, para quem já é tarólogo, sabe do que eu tô falando. Não é legal você ficar cobrando consultas todas as vezes que essa pessoa quer, pelo contrário, tenta acalmar o seu consulente, tenta fazer com que ele entenda aquela tiragem que foi realizada para ele, para que os ciclos consigam se concluir, tá? Para que isso aconteça de forma natural e não forçosamente. Então, muito cuidado com as pessoas que têm uma necessidade muito grande de tirar o tarô.
E normalmente essas pessoas acabam aprendendo a tirar o tarô, acabam sendo tarólogos, né? E acaba entendendo essa questão de você manter um certo equilíbrio, tá? Para você tirar o tarô de forma consciente, você tirar o tarô de forma terapêutica, tá? Isso é muito importante. Eu adotei muito a linha terapêutica e os meus consulentes têm tido grandes resultados com relação a isso, inclusive para mim. Então, assim, você precisa entender aonde você melhor se encaixa, né? Nesse movimento do tarô e tirar e saber tirar para a pessoa para que ela sempre entre melhor do que saiu. Tá, Andréia? E diante de tudo isso que você está me falando, por que é importante eu depender ou não de um tarólogo? Vamos lá. Tudo depende do perfil de cada pessoa, né? Da necessidade de cada pessoa, tá? Eu tenho consulentes de anos que não têm o menor interesse de aprender o tarô e paga pelas consultas e tá tudo certo. Tem as pessoas que, como eu, sempre tive vontade de não depender de tarólogo, de tirar o tarô para mim no momento que eu preciso, de saber interpretar, de desconfiar se o tarólogo estava interpretando direito aquilo lá, de saber se está tudo certo mesmo, se era aquilo lá mesmo. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. E às vezes eu também tive consulentes que se interessou, gostou da arte, entendeu o fundamento, deu muito certo a consulta, quis se transformar num tarólogo e é um tarólogo hoje, tira para si, tira para outros, é uma fonte de renda e tá tudo certo. Então, assim, tem algo de errado de não querer depender do tarólogo? Não, tá tudo certo. Eu acho que cada um tem a sua necessidade. Como também tem pessoas que tiram o tarô para si mesmo, não tira para mais ninguém, às vezes ninguém sabe, mas aquela pessoa tira para ela e brinca com aquilo e tá tudo certo, né? Então, assim, vai da necessidade de cada um, vai do desejo de cada um, vai da vontade, né, de cada um, da necessidade e do perfil da pessoa também. Não tem essa questão, o que é melhor, eu depender ou não? Não, é a sua necessidade. E outra, a sua vontade, né, de querer aprender, de se dedicar também, né? Isso também tem que ser levado em consideração, até porque o tarô, ele demanda, assim, de você tá praticando, tá estudando, tá tendo a maior segurança possível para você estar fazendo um trabalho correto, né, uma interpretação correta, para que você consiga expandir isso de forma consciente, né, de forma correta para as outras pessoas também, que a responsabilidade é um pouco maior, né, é como esse aqui é meu, e quando eu tenho um objeto emprestado, a gente cuida melhor do que o próprio da gente. Então, a mesma coisa, tô tirando tarô para uma outra pessoa, tem que ter uma consciência e um cuidado muito grande. Aí o pessoal fala, tá bom, Andréia, eu quero depender de um tarólogo, né? Vale a pena investir tempo e dinheiro numa consulta? Eu digo que sim. Aí realmente não tô em cima do muro, não. Eu falo que sim. Por quê? O tarô, ele vai trazer vieses de soluções para os seus problemas, para as suas dúvidas, de uma forma muito assertiva. E ele entra muito dentro da alma da pessoa, ele entra muito dentro do íntimo daquela pessoa. É incrível como que o tarô, por mais que você nunca tenha ido num tarólogo, e ele vai te falar coisas que de repente só você sabe, ou aquele tarólogo nunca viu aquela situação antes, não te conhece e começa a realmente abrir a tua vida ali de uma forma assim que entra na sua intimidade assim da forma mais assertiva possível. E isso acontece de fato. Então assim, às vezes você, eu tenho um problema, eu resolvo sozinha. Ok, você às vezes vai quicar, esperar e bater cabeça e demorar mais tempo para você chegar na solução, ok. Com o tarô, com a consulta de um tarólogo para suas dúvidas, é
caminho direto, é caminho assertivo, é caminho de solução, de prosperidade, de advertência de obstáculos, advertência de algum truque, advertência de algo que ficou nas entrelinhas e que não estava muito claro sobre isso. Então, assim, o tarô, ele é de uma forma 100% segura para que você tome a decisão mais assertiva para a sua felicidade. Vale a pena investir? Vale. Vale a pena você consultar? Vale. Aí é outra pergunta, mas vale a pena eu me expor para uma pessoa estranha? Vale a pena eu, de repente, abrir minha intimidade para uma pessoa estranha? Porque um tarólogo às vezes é uma pessoa estranha, né? Você vai, chega, paga, ela faz a consulta e você vai embora. Talvez isso aparenta um pouquinho de frieza, mas com o tempo você vai adquirindo confiança, ou com o tempo você vai aprendendo, né? E você vai se tornando independente disso, né? E que eu acho super legal também. Aí, em torno disso, aí você pergunta, mas no fim, qual que é o maior benefício de você tirar o tarô para você mesmo, né? E não dependendo do tarólogo e de repente ter uma segunda fonte de renda. O maior benefício de tudo isso é a independência, na minha opinião. Você tem independência para você tirar o tarô, né, nos seus momentos de necessidade, para uma pergunta assim muito específica, sem depender de horário, sem depender da disponibilidade do tarólogo, e você tendo a certeza, com a capacidade do conhecimento, de que a resposta é a mais assertiva possível. Então, assim, você não vai se enganar, né? E nem vai tentar induzir a resposta que você quer. Aí você realmente está tendo, para mim, o maior benefício, né? A independência e a clareza daquilo que está sendo lido para aquele seu momento. Aí de quebra, né, tem realmente a renda extra, o profissional, viver do tarô e tudo mais, todos esses benefícios. Mas você ter um tarólogo de confiança também, um grande benefício. Mas para mim, o maior benefício hoje é realmente você ser independente com o seu tarô para poder fazer suas próprias consultas nos momentos da sua necessidade. Isso eu tô dizendo em qualquer momento, tá? Eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho para você. Se você tá aqui até agora, tá gostando do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal para você ficar sempre atualizado com todos os vídeos que a gente vai postar aqui no nosso Momento do Tarô. Se tem uma pessoa que está precisando saber desse assunto, quer interagir, compartilha esse vídeo também, tá, pessoal? E voltando, né, para a nossa maratona aqui do porquê, né, depender ou não do tarólogo, né, que é um tema bastante polêmico. Aí, às vezes, a pessoa tá ali num momento de dificuldade, tá se sentindo perdida, e o que eu faço? Consulta o tarô, vai para um tarólogo. Por que não, né? Qual que é o melhor momento para mim consultar o tarô? Eu acredito, na minha concepção, que os momentos de dúvida, os momentos de aflição, os momentos de uma tomada de decisão, são sempre momentos muito bons para você consultar o tarô. Esses momentos são assim implacáveis, porque é muito assertivo, você economiza tempo, você economiza dinheiro, você economiza a sua vida, né? Sabendo quais são os leques de opções que eu tenho para aquele momento. Então, assim, devo consultar o tarô sempre? Eu, particularmente, não recomendo. Eu recomendo realmente nos momentos de dúvidas, ou nos momentos que, de repente, você não tem dúvida, mas você quer aprimorar algum conhecimento, você quer ter um autoconhecimento, quer ter, assim, um desenvolvimento espiritual e mais personalizado para você. O tarô também é uma fonte de consulta para esses momentos. Então, assim, existe um momento certo, apropriado, perfeito para fazer isso? Não.
existe um momento de necessidade, existe um momento que toca seu coração, existe um momento em que você se vê principalmente na dúvida e aí você precisa de um conselho neutro, né? Às vezes você vai se aconselhar com um amigo e nada de errado com isso, né? Ele vai sempre estar muito do seu lado e tudo, mas ter um conselho neutro, um conselho em que tá vendo 360 graus da sua vida e linhas de oportunidade que você não enxerga com seus olhos, o tarô vai te ajudar, ele vai apontar. Um tarólogo que tem domínio sobre todas as cartas, todas as jogadas, ele vai conseguir te aconselhar. E se você tiver esse domínio, então, aí é nos momentos que você realmente se propõe a disponibilidade para isso. O que vale mais a pena, né? De novo, eu depender do tarólogo ou eu tirar para mim mesmo? Existem muitos vieses de argumentos aqui que eu posso dar para você, tá? Um deles que eu tô lembrando agora é a economia financeira que você vai ter diante disso também, tá? Você não vai precisar pagar a sessão com o tarólogo, né? Você tira para você resolve seus problemas, tira suas dúvidas e tá tudo certo, né? A disponibilidade também é uma coisa muito bacana para quem tem essa independência desse conhecimento, quem detém desse conhecimento. Isso é muito valioso. E acima de qualquer coisa, o tarólogo ele precisa ter um discernimento para tirar, para não induzir respostas, tá? Uma situação muito importante quando você está aprendendo o tarô, você tem uma ansiedade muito grande para você ajudar, você falar e você tirar todas aquelas cartas, interpretar de começo. Não. Você precisa, principalmente, saber escutar. O seu consulente está ali no momento de aflição. Aí gera muita a questão da empatia. Ele está no momento que de repente ele precisa desabafar. E você falar muito não vai ajudar no desabafo dessa pessoa. Então, assim, o consulente, ele fala mais do que você como tarólogo. Essa é uma lição muito importante. Até para você tirar para você mesmo. É incrível quando eu estava tirando para mim mesmo, quanto que eu falava comigo mesma. E depois que eu fui caindo a minha ficha, que eu falava mais pelo desabafo do que propriamente pela leitura, porque a leitura era mais rápida. E aí eu tinha esses momentos comigo. E com o tempo eu fui entendendo que enquanto eu consulente, enquanto eu tarólogo, eu mais desabafava do que propriamente fazia as minhas jogadas e interpretava e entendia o que eu tinha que fazer. Era mais rápido. Então a gente precisa ser muito empático com o consulente, entender a dor dele, mas não se envolver, para que você, na hora da sua tiragem de cartas, você tenha aquele momento sucinto, equilibrado e ao mesmo tempo claro para você tirar a carta conforme é o significado, conforme é a tirada e tudo mais. Então, assim, é muito importante esse equilíbrio, esse discernimento, tá? Para você poder estar fazendo uma tiragem neutra, uma tiragem produtiva e principalmente com perguntas objetivas. Não adianta chegar um consulente para você e falar: e a minha família? Tá, o que tem a sua família? Né? Porque tarólogo não é adivinho, tá? Tarólogo, ele não tem às vezes tem, às vezes não tem, mas não tem o dom da adivinhação. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar na linha do concreto. Aí a minha família, sua família o quê? Queria saber se tá tudo bem. Com quem? Com o quê? Então, assim, ajude o seu consulente a fazer perguntas específicas. Porque se você não faz pergunta específica, você não vai ter respostas objetivas.
é uma coisa que eu aprendi comigo mesma. Eu tirava o tarô para mim em momentos muito específicos, né? Em momentos que eu sabia que eu ia passar por isso, que eu ia passar por aquilo, estava acontecendo isso, por que estava acontecendo isso? Então, assim, eram perguntas que tinham pessoas e situações definidas. Não adianta você vir com perguntas aleatórias. Eu queria saber como é que tá meu namorado hoje. Saber o que dele? Se ele te ama, se ele não te ama, se ele tá te traindo, se ele não tá te traindo, se ele vai morrer logo, se ele não vai morrer, se a gente vai casar logo, quantos filhos que a gente vai ter. Então, essas são perguntas específicas. Então, é muito importante. O tarô, ele tem 78 cartas. Ele tem os arcanos maiores e os menores. E esses arcanos todos se juntando para responder a sua pergunta, ele é muito específico. Ele é específico para falar de datas, ele é específico para falar de amor, ele é específico para falar de tempo finito, ele é específico para falar de repente de vidas passadas, ele é específico para responder todo tipo de pergunta, mas desde que a pergunta seja muito específica. Então, assim, uma vantagem de você responder uma pergunta para você mesmo, enquanto tarólogo, para você mesmo, é que você começa a fazer perguntas específicas, porque você quer tirar dúvidas de momentos específicos, detalhado que você tem no momento, né? Eu já tirei tarô para mim uma vez, eu precisava, estava fazendo entrevistas de emprego, estava desempregada nessa época, e todos falando não, 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 não. E uma entrevista entre elas, que inclusive eu não estava dando muita importância, eu perguntei, falei assim, é esse lugar que vai me chamar? Fui bem na entrevista? Esse vai lugar me chamar? Sim. Gostaram do seu perfil, alguma coisa nesse sentido. E vai demorar? Quanto tempo vai demorar para eles me chamarem? E aí falou, tantos meses, de tanto a tantos meses. Então, assim, perguntas específicas são muito bem-vindas para uma consulta de tarô produtiva. Eu sempre gosto de orientar os meus consulentes para que façam perguntas específicas para que tenham o maior resultado produtivo possível. Eu já comentei um pouquinho com vocês, mas eu gostaria muito de enfatizar a questão por onde a gente mais erra quando está tirando o tarô para você. Na minha experiência, o que acontecia comigo era induzir as cartas às respostas que eu queria. Confesso para vocês que eu tentava induzir pela ansiedade, tentava induzir pela necessidade de uma resposta 100% próspera, 100% perfeita. E com o tempo, na verdade, aconteceu um caso foi questão até do amor na época, que eu queria saber se aquela pessoa ia voltar para mim e tal, e saiu uma carta dizendo para mim que a tendência no futuro que seria sim, mas que iria ter um caminho muito tortuoso até então, e que poderia correr o risco de não voltar ainda por cima, a luta seria grande. Essa é a interpretação correta. E eu cortei todo o trajeto e foquei no sim, né? De que iria dar certo. Claro que focando nisso, eu fui à luta, né? Fui à luta, batalhei e tal. Mas, olhando depois todo o trajeto, foi exatamente o que o tarô tinha dito para mim. Eu só não quis aceitar o que realmente o tarô tinha dito para mim. Então, eu acho assim, não dá para vislumbrar respostas que a gente quer. A gente precisa ter equilíbrio. Eu gostaria só de enfatizar um pouquinho sobre isso, porque
Porque o maior prejudicado vai ser você. Se você não lê corretamente, se você acaba não tendo esse equilíbrio, esse discernimento de que leitura é leitura, o seu coração, a sua vida está em jogo ali, ok. Mas entenda interpretar o tarô. Porque se você olhar no viés, vamos lá, equilíbrio, discernimento, né? Se eu soubesse desse caminho tortuoso que ele tinha apontado nessa resposta, eu teria focado em perguntas de como que eu ia sobressair sobre eles, como que eu ia ultrapassar esses obstáculos, como que eu deveria fazer para poder chegar num resultado positivo. Mas não, eu foquei na resposta que vai percorrer aquele caminho todo, tal, mas vai dar certo. Eu foquei no certo, que ia dar certo. Mas que todo aquele caminho que de repente eu iria sofrer, iria, né, ser difícil, mais longo, não sei o que, eu não foquei nisso. Então, se eu tivesse focado nesse momento, nas respostas que o tarot tinha me dado, e fazer perguntas com relação a isso, eu teria sido muito mais produtiva, eu teria me blindado de sofrimento que passei nesse momento, e eu teria conquistado sem muito sofrimento. Isso, inclusive, responde a pergunta que eu fiz ali atrás, qual é o benefício de uma pessoa que tira o tarô, que vai num tarólogo, que tira o tarô para você e qual que não é. Então, esse é um grande benefício, porque você consegue explorar perguntas, né? Consegue explorar um pouco mais de leque de opções para que você não sofra, para que você não bate a cabeça, para que você tenha um maior número de informações para que você seja feliz no final das contas, né? Para que você seja próspero, para que você consiga conquistar realmente as coisas, as pessoas, os sentimentos, né? A evolução como um todo, enquanto pessoa, de forma mais segura, mais rápida, né? E mais tranquila também, tá, pessoal? Então, assim, é uma pergunta bastante polêmica, depender ou não do tarô? Entendeu? Se você gostou, você deixa seu joia, tá? Se você quer que eu aborde algum outro assunto para os nossos vídeos, deixa nos comentários aqui embaixo, eu vou ler com o maior carinho do mundo e vou elaborar para você um conteúdo bacana, tá? Esquece de se inscrever também, vai ter muito conteúdo aqui para você que quer aprender o tarô, que quer desenvolver as suas habilidades enquanto tarólogo, para que você tenha segurança nos seus atendimentos e no seu autoatendimento também, tá? Então eu convido você para participar desse nosso momento do tarô, tá bom? Meu nome é Andréia, muito obrigada e sejam felizes!